Queridos hermanos, les invito a que abram sus Biblias en el libro de Ruth. El libro de Ruth está en el Antiguo Testamento, después de Josué, Jueces, Ruth. Estamos predicando una serie de sermones en este libro. Hoy empezaremos el capítulo de número 3. Hemos visto en los sermones anteriores una historia que nos ha cautivado por su belleza y profundidad, y que hemos titulado essa série La Gracia que Redime. En lo profundo del corazón humano, anhelamos un lugar de seguridad, un refugio donde podamos encontrar verdadeiro descanso. Vivimos em um mundo que a menudo nos agota e nos llena de ansiedades. Buscamos proteção para nossa saúde, estabilidade em nossas finanças, paz em nossas relações. Buscamos um lugar onde sentir-nos verdadeiramente a salvo. Hemos visto isso ao longo de la exposição de Ruth. E este desejo de descanso e proteção é uma de nossas necessidades mais básicas, um anelo universal que resuena em cada um de nós. Recordemos, hermanos, o contexto em que desenvolve esta história. Ruth e Noemi viviam em la época de los jueces, um tempo de grande inestabilidade em Israel. Era uma anarquia moral, onde o texto bíblico diz que cada um hacía lo que bem lhe parecia. ¿Les parece com algo que conhecemos? Hoje em dia, cada um haciendo lo que lhe parece bem, lo que sostiene como sua própria verdade. Pero assim era a época de los jueces. Cada um hacía lo que bem lhe parecia, e a vulnerabilidade para duas viúvas estrangeiras e sem proteção era extrema. Noemi, sumida al princípio em uma profunda amargura, parecia cerrada a la vida. Não lograva ver a providência de Deus. Não lograva ver Deus obrando através das circunstâncias da vida. Sin embargo, algo começou a cambiar em seu coração, em el texto que vimos en la semana passada. La bondade de Deus, manifestada através de la lealtad inquebrantable de Ruth, esse hermoso amor leal e la generosidade de Boaz, começou a ablandar sua alma. Ruth, Noemi já não se via mirando hacia a amargura, sino que agora mirava hacia Deus. De pouco seu enfoque passou de sua própria pena a la necessidade apremiante de sua querida nuera. E Noemi se deu conta de que Ruth, uma jovem em seus melhores anos, necessitava um futuro, necessitava um lugar de segurança e de estabilidade. Ruth necessitava um esposo que la cuidara, que proveyera para ella. E é precisamente aqui
en esa preocupación amorosa y astuta de Noemí, donde la gracia de Dios comienza a tejer de una manera particular su plan de redención. Y para los más pequeños que siempre acompañan la predicación, hoy yo voy a presentarles un resumen del sermón. Hoy descubriremos cómo, cuando somos valientes y actuamos con fe, y cuando mostramos honor incluso en la oscuridad, Dios nos cubre con su amor y protección, como un gran manto especial. Esa es la historia de cómo somos cubiertos por la gracia de Dios, nuestro Redentor. El pasaje que vamos a considerar hoy está en el capítulo 3 de Ruth, versículos de 1 a 9. Y yo voy a leer y pido que ustedes acompañen la lectura de la palabra de Dios. Después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vestindo-te de tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era y hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y se descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, su sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Vamos a orar una vez más. Padre, estamos delante del Señor y de tu santa palabra. Pedimos que a través de tu Espíritu y de tu palabra, el Señor transforme nuestro corazón, nuestra vida, nuestra manera de mirar la realidad. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje veremos cómo la gracia de Dios que redime se despliega bajo el manto del Redentor, enseñándonos que Dios honra la iniciativa humana que, guiada por su sabiduría y ejercida con integridad moral, busca activamente la redención que Él ha provisto. La vulnerabilidad humana no es obstáculos a la redención que Él ha planeado para nosotros, sino el contexto donde se manifiesta, especialmente cuando actuamos con fidelidad y confianza en las provisiones de Dios. Yo voy a considerar este texto en 3 puntos sencillos. Primero,
a fé que atua. El segundo, integridade en la noche. Y tercero, cubiertos por su gracia. Entonces, consideremos el primero. El texto empieza con Noemí, la suegra, tomando una iniciativa sorprendente. Después de su amargura inicial, ella ahora actúa con un propósito claro. En el versículo 1 nos dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vayas bien. Noemí no se queda de brazos cruzados. Después que Noemí empieza a percibir la gracia de Dios, entonces no hay como quedarse de brazos cruzados. Ella ha sido testigo de la bondad de Boaz y de la lealtad de Ruth. Y ahora, en lugar de lamento, en lugar de amargura, hay un plan estratégico en la mente de Noemí. Ella anhela para Ruth un hogar, una familia, un esposo, alguien que pueda proveer para ella y pueda protegerla. Es el mismo tipo de descanso que Dios ofrece a su pueblo, un hogar. Y esa palavra en el Antiguo Testamento significa descanso, seguridad, un lugar de estabilidad. Lo que Noemí busca para Ruth es el mismo tipo de descanso que Dios ofrece para su pueblo, ofrece para nosotros. Noemí, con su sabiduría y profundo conocimiento de las costumbres de su pueblo, identifica a Boaz como un pariente cercano, como un pariente redentor. Y este familiar especial era conocido como pariente redentor, lo que podría redimir a esta familia. Esta es una figura vital en la sociedad israelita, con la responsabilidad de salvaguardar el honor de la familia, redimir la propiedad perdida y, en ciertos casos, casarse con la viuda de un familiar fallecido para asegurar en la línea familiar, que la línea familiar continuara y que su nombre no desapareciera de Israel. Yo estaba buscando algo semejante a esta figura de un pariente redentor en los días actuales, y me ha venido a la mente una costumbre en varios países de África, que cuando un hombre se casa, entonces paga un valor, no por su esposa, pero paga un valor por esa ocasión del matrimonio. Y las personas de la familia de la esposa que reciben ese valor van a ser los que van a cuidar de esa mujer en la ausencia de su esposo. Cuando el esposo fallece, entonces los parientes que recibieron este valor, en portugués decimos dote. Entonces, los parientes que reciben ese valor van a cuidar y suplir las necesidades de la esposa. Y este es un costumbre hasta hoy en varios países de África. Bueno, regresemos al plan de Noemí. El plan que Noemí propone es audaz y para algunos, incluso en su tiempo, pudo haber parecido extraño o arriesgado.
Y las instrucciones son detalladas y precisas en el verso 3 y 4. Te lavarás, pues, y te ungirás. Vistiendo-te tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que has de hacer. En esta parte donde la aparente impropriedade ha sido motivo de preocupação para alguns, mira la escena, uma mulher jovem, em seus mejores anos, acercando-se de noite a um homem dormindo em um lugar aislado. Parece que o plano de Noemi sonava um pouco como uma estratégia de sedução. ¿No? Descubrirás sus pies. Sin embargo, uma análise cuidadosa nos ajuda a entender isto em seu contexto. A ambiguidade no hebreu pode ser intencional do narrador ou do autor do texto, pero não para implicar imoralidade. O acto de descobrir os pies não tem necessariamente uma conotação sexual. É mais provável que fuera um gesto simbólico aceitável dentro da cultura que apunta a submissão e vulnerabilidade, ou simplesmente uma forma de despertar a Booz. Noemi confiava plenamente em la honorabilidade de Booz, um homem que já havia demonstrado um caráter intachável. E o plano de Noemi, então, era, em essência, uma proposta de matrimônio, uma petição para que Booz exerciera seu rol de parente redentor. Não se tratava de manipulação, sino de uma estratégia inteligente e, ao mesmo tempo, piadosa, buscando que a provisão de Deus se manifestara através das instituições que Ele mesmo havia estabelecido em seu povo. E a resposta de Ruth a este plano audaz é notável. En el verso 5, nos dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Hermanos, Ruth ha mostrado obediencia, amor leal, valentía, coraje para hacer lo que es necesario hacer. Ella estava disposta a poner sua reputação e sua segurança personal em risco. E essa obediência não era uma obediência ciega, sino uma obediência de fé. Hermanos, hemos visto hasta agora, desde quando estas mulheres saem de Moab para Belém outra vez, hemos visto Ruth expressando sua fé. Então, aqui não se trata de uma obediência ciega, sino uma obediência de fé, arraigada no profundo amor leal que Ruth havia demonstrado desde o início da história com Noemi. Ella confiava em la sabedoria de sua suegra e, fundamentalmente, confiava em la providência de Deus. Quem nos disse isto hoje? Nos disse que a fé verdadeira é ativa. Noemi e Ruth não esperaram passivamente. Ambas actuaram por fé.
há um passo de fé audaz que Deus está te pedindo hoje. Actuar com fé, irmãos, é confiar que Deus obra através de nossa diligência e obediência, incluso em lo incômodo. Esta fé que atua guiada por la sabedoria levou Ruth e Noemi a um encontro crucial em la oscuridade. Um encontro que pondria a prueba a integridade de los corazones de Ruth e Boaz. Não é que Noemi estava en el encontro com eles. E assim nós passamos ao segundo ponto desse sermão: integridade em la noite. O plano se põe em marcha. Ruth, com determinação, desciende a la era. O versículo 7 nos narra o seguinte: e quando Boaz hubo comido e bebido, e seu coração estuvo contento, se retirou a dormir a um lado del montão. Então, ella vino calladamente e descobriu seus pés e se acostou. Boaz despierta, como hemos leído no texto. Pero Boaz, depois da celebração da cosecha, estava em um estado de satisfação e alegria. Seu coração estava contento, diz o texto. Isto não significa que estivesse ébrio, sino em um estado de bem-estar, de satisfação. Sua mente e seus sentidos estavam claros. Era um homem de bem que simplesmente se foi a dormir junto a seu preciado grano. E Ruth se acerca em la oscuridade, com discrição, sem fazer ruídos, como lo indica a palavra calladamente en el texto. E eu imagino que a tensão é imensa nesse momento. O autor do texto utiliza possivelmente uma ambiguidade intencional, precisamente para criar esse suspense na narrativa bíblica e para poner a prueba o caráter de los dos personajes. ¿Qué sucede quando nadie mais está mirando? ¿Qué sucede quando tu estás mirando la pantalla de tu celular, pero nadie está vendo lo que estás mirando? ¿Qué sucede quando tu estás trabalhando e tem algo que fazer, pero nadie está cerca? E a vezes somos tentados a fazer coisas que como cristianos não deveríamos fazer. O que sucede quando nadie mais está mirando? Este é o crisol onde a verdadeira integridade se revela. O versículo 8 descreve o momento crucial. Diz o verso: e aconteceu que a la medianoche se estremeceu aquele homem e se volvió. E he aqui uma mulher estava acostada a seus pés. Boaz se despierta, quizás por el frío em seus pés destapados, ou simplesmente por la sorpresa. A pergunta óbvia e natural surge de seus lábios: ¿Quién eres? En este ponto decisivo, Ruth poderia haver optado por manter a ambiguidade, não? Tal como Noemi quizás havia pensado também. Pero Ruth
demonstrando su caráter, não lo hizo. Ella toma uma decisão valiente e direta, uma que revela su profunda integridade e la convierte em uma mulher virtuosa. Sus acciones aqui mostram que não há engano, que não há uma mala intenção, que su desejo não é seduzir a esse homem generoso. Por el contrário, deja suas intenções absolutamente claras. Su objetivo era um compromisso de matrimônio e não uma noite de paixão superficial. O versículo 9 é o coração de esta revelação de integridade. O texto diz: ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres parente cercano. Aqui vemos vários aspectos importantes da cultura da época. Primeiro, Ruth é clara e direta, não há sedução, não há rodeios. Se identifica e declara su propósito com uma franqueza admirável. Segundo, o significado del manto ou capa. A frase extiende el borde de tu capa sobre tu sierva é uma petição formal de matrimônio e proteção. Não é um acto privado, sino uma solicitude para ser protegida, cubierta por el nombre y el estatus de voz. Era el equivalente de uma proposta de matrimônio, um compromisso público que simbolizava a união e a provisão. Terceiro e crucial, Boaz é um homem de honor. Aunque su respuesta se detalla en los siguientes versículos, que vamos explorar la próxima vez, su reacción es inmediata. Su reacción inmediata es de no aprovecharse de la situación. Al contrario, alaba a Ruth por su lealtad, demostrando su carácter intachable. Boaz se mantuvo íntegro, incluso quando nadie lo estava observando. Ele prioriza a pureza, ele prioriza a moralidade por cima de qualquer tentação. A diferença de outras histórias bíblicas de intriga noturna, Ruth não usou a oscuridade para a depravação. Sua nobleza brilhou com mais força que a oscuridade de la noite. Hermanos, imagina a escena. Um homem e uma mulher em um canto oscuro, onde nadie podia vê-los, ou não tinha nadie cerca de eles em el momento, que poderiam aproveitar-se da situação para desfrutar de um tempo de intimidade, pero não lo hacen. Ni Ruth, ni Boaz. Como aplicamos isto hoje? A integridade em la noche é nossa coerência quando nadie nos vê. Essa é a pergunta. ¿Eres a mesma pessoa em secreto que em público? A verdadeira integridade se forja em estas decisões privadas, sabendo que Deus vê. É um chamado a
a vivirnos com pureza e caráter, porque a aprovação de Deus é o que mais importa, incluso em las sombras. A integridade que brilhou em la noche não só nos inspira, sino que nos dirige hacia a verdade mais sublime de como somos cubiertos por la gracia de Dios. Ese es el tercer punto. La petición de Ruth a Boaz. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Essa é uma joia teológica que apunta a uma verdade muito mais allá e mais gloriosa que hemos visto hasta ahora. Boaz é o parente redentor. Su rol não era solo casarse, sino redimir, comprar de nuevo lo que se había perdido o asegurar la continuidad de lo que se peligraba. Era uma figura de proteção e salvação para essa família, para essas duas viúvas. Pero há algo aún mais hermoso em la palavra hebrea para borde de tu capa, ou ala. Esta palavra nos remite ao capítulo 2, versículo 12, onde Boaz mesmo ora por Ruth dizendo: Jeová recompense tu obra e tu remuneração seja cumprida de Jeová, Deus de Israel, bajo cuyas alas has venido refugiarte. ¿Se dan cuenta de la conexión? La misma palabra ala que Ruth usó para referirse a capa de Boaz es usada para las alas de Dios. Es como si Ruth estuviera diciendo a Boaz: tú eres el medio por el cual las alas de Dios me cubrirán, cumpliendo la oración que hiciste por mí. Aquí vemos una hermosa tipología, una prefiguración de Cristo. Boaz es un tipo de Cristo, nuestro Redentor Supremo. Hermanos, consideremos nuestra propia vulnerabilidad. Si Ruth estaba en una posición desesperada, nuestra condición humana es infinitamente más vulnerable. Estamos bajo la ira de Dios. Aquellos que están sin Cristo están bajo la ira de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. No podemos trabajar para nuestra propia salvación. Nuestras mejores obras son insuficientes, incluso ofensivas a un Dios santo. Nuestra situación natural sin Cristo es desesperanzadora. Pero aquí viene la gloriosa noticia. Como Boaz, Cristo es nuestro Redentor. Él es nuestro pariente cercano, no por un vínculo judío de levirato, sino por su encarnación. Si ese hombre habitó entre nosotros, participó de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, para ser nuestro Redentor, tuvo que hacerse nuestro pariente. Él es el único que puede redimirnos del yugo, del pecado y de la muerte. Y como Ruth pide a Boaz que extienda su manto sobre ella, ese es el clamor de nuestra propia alma a Cristo. Él extiende su manto, el manto de su justicia perfecta, sobre nosotros.
no nos cubre con un manto de lana, sino con el manto de su sangre derramada en la cruz, con el manto de su obediencia perfecta a la ley de Dios. Él nos cubre con su propia justicia. La justicia de Cristo es imputada a nosotros, para que seamos hallados sin mancha ni arruga delante del Padre. Y por último, la respuesta de la fe. Ruth no se quedó pasiva. Ella tomó la iniciativa audaz de fe, aunque arriesgada. De la misma manera, Dios nos invita a acercarnos a Cristo con una fe audaz. Não necessitamos um plano complicado ou astuto, só necessitamos venir a Ele. Em nossa total vulnerabilidade, dizer-lhe: Senhor, cubre minha vida com tu manto de graça, sé mi redentor. O Senhor nos chama: venid a mim todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os harei descansar. Hemos leído esse texto em la liturgia. Ele é o verdadeiro descanso, o verdadeiro lugar de descanso e seguridade que anela nossa alma. A graça que redime não só transforma nossas circunstâncias, sino que transforma nosso próprio ser. Nos toma em nossa desesperança, nos cubre com sua justiça perfeita e nos dá um novo nome, um novo futuro, uma nova pertenência. Somos hijos de Deus. Hijos de Deus. E o que significa isso para nós hoje? Se nunca has venido a Cristo, tu chamado és agora. Bem tal como estás, para que su manto de graça te cubra. Esse é o chamado constante do Evangelho, para que uno vuelva a Cristo em arrependimento e fé. E se já estás coberto por sua graça, esta verdade te libera. Já não atuas para ganhar seu favor, senão desde Ele. Vives com fé e honor, sabendo que tua identidade e segurança estão firmes em el Redentor. E havendo explorado, hermanos, a fé que atua, a integridade em la noite e a bendição de ser cobertos por la graça, concluamos este mensaje central para nossas vidas. Hoje nós hemos contemplado a poderosa forma em que a graça de Deus que redime se manifestou a Ruth no capítulo 3. Hemos visto a fé que atua em la vida de essas viudas, Noemi e Ruth, duas mulheres vulneráveis, que guiadas por la sabedoria de Deus e em obediência dieron passos de esperança hacia la redenção. Hemos sido testigos de la integridade em la noite, quando nadie vê a Ruth Boaz, donde la nobleza de Boaz e la pureza de Ruth brilharam intensamente, mostrando-nos que a verdadeira fidelidade se cultiva em lo secreto. Finalmente hemos contemplado a verdade mais profunda do texto, cubierto por sua graça, que é um glorioso eco da obra de nosso Senhor Jesucristo, nosso definitivo e perfeito pariente redentor. Hermanos, se ustedes estão buscando descanso e proteção, se se sentem vulneráveis, se sua alma anela um lugar seguro, a história de Ruth lhe clama hoje: Deus ha provisto um Redentor, que é Cristo Jesus. Ele ha estendido seu manto de graça sobre todos os que vêm a Ele com fé.
E eu quero deixar umas quantas perguntas para que vocês possam pensar um pouquinho mais. Has venido tu, como Ruth, a refugiar-se bajo las alas del Senhor? Has puesto tu confiança em Ele para que Ele te cubra com sua justiça e te dê verdadeiro descanso e segurança que tu alma anela? Mi deseo es que cada uno de nosotros podamos tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y que podamos disfrutar de las bendiciones de estar cubiertos por esa gracia redentora. Vamos orar?